Além do lançamento da campanha Eterno Soldado, o presidente da executiva do clube, João Paulo Silva, esteve aqui mais uma vez para conversar sobre uma outra questão, sobre a sua nova diretoria. E quando eu falo de diretoria, eu estou falando de cargos de confiança, né? Não confundir com a diretoria executiva eleita. Eleitos são o presidente, o João Paulo, o seu primeiro vice-presidente, que é o Alexandre Frota, e o segundo vice-presidente, que já vinha com mandato, não precisou ser eleito nessas últimas eleições, foi eleito anteriormente, Carlos Moraes. Então, essa é a diretoria executiva eleita. A diretoria, pelo estatuto do clube, pode designar cargos de confiança, e aí tem vários cargos, e hoje o presidente João Paulo Silva confirmou aqui esses cargos designados e quem serão os dirigentes que vão ocupar essas funções. No futebol, uma mudança, segue o Albeci Júnior, foi bastante elogiado pelo João Paulo. O João Paulo entende que ele está fazendo um bom trabalho, não é tão antigo assim, ele não estava na administração anterior, inclusive o João Paulo teve participação na vinda do Albeci Júnior, ele só entrou como dirigente de futebol do clube ali em novembro, já depois que a equipe do Ceará tinha sido rebaixada, precisava de um retorno à Série B, precisava de uma remontagem do elenco, o Albeci foi escolhido para dirigir essa remontagem do elenco do Ceará. Nas finanças, que sai o próprio João Paulo, Francisco Sampaio será o diretor de finanças. O diretor de projetos, o Guilherme Pequeno, ele é consultor, vai dirigir os projetos do clube. No marketing, Davi Veras Holanda, que o presidente falou que ele tem formação nessa área, na área de marketing. No jurídico a gente já sabe, o Fred Bandeira, que é advogado, o Relações Institucionais, Gerardo Bezerra de Menezes, ele vai ter aquela relação com Federação, CBF, outros clubes, então é uma gestão de um departamento que se relaciona com outras empresas ou organizações com as quais o Ceará mantém relacionamento. É isso que o cargo faz, os outros cargos são fáceis, né? Financeiro você entende, jurídico você entende, esse aqui só para que você tenha entendimento do que vai fazer o Gerardo Bezerra de Menezes. Na parte de eventos, continua o Veridiano Pinheiro, ele esteve aqui inclusive um pouco antes, o Veridiano esteve no lançamento do programa de sócios torcedores para os ex-atletas do clube, né, o Eterno Soldado. Na base segue o Israel Portela, que inclusive faz um excelente trabalho no Israel, toda a remodelação das categorias de base nos últimos anos do Ceará e as categorias de base conseguindo serem consideradas, a categoria de base ser considerada uma das melhores do Nordeste, a categoria de base do Ceará, passa pelo trabalho do Israel Portela. No comercial, Enio Cabral, ele trabalhou no grupo Siriguela, o Enio, e o João Paulo o conhecia, entende que ele pode agregar nesse departamento comercial do Ceará. Na governança, Pedro Jorge Medeiros, ele é advogado e economista, o Pedro Jorge. No patrimônio, Afonso Lopo. Na cultura, Edgar Carlos. No administrativo, Pedro Mapurum. Mapurum estava na cultura, foi para o administrativo. É sempre um cara muito prestativo, sempre está cooperando com as coisas do clube. O Carlos Moraes, que é o segundo vice-presidente, ficou, inclusive, palavras do presidente João Paulo Silva, de cooperar nessa parte administrativa. Em relação à comunicação, Rogério Magalhães, não conheço o Rogério, é exatamente a nossa área, a gente certamente vai se conhecer aqui para entender o trabalho aí do Rogério Magalhães, que segundo o presidente, ele foi coaching. A princípio, né, se prefere que seja um cara jornalista, que é do ramo, né, para melhor entendimento do ramo. Mas o presidente disse que ele conhecia muito de comunicação. Antes de criticar, eu prefiro entender o trabalho e ver como é que as coisas correm. Espero que seja alguém que prime realmente pela comunicação, porque o João Paulo disse que quer uma comunicação muito aberta, ou seja, ele não quer se fechar para trazer
as informações, mas quer uma comunicação aberta com quem faz comunicação, falando do Ceará Sporting Clube. No futebol feminino e futsal e escolinhas, o Eduardo Arruda. Esse trabalho aqui era ligado com as categorias de base e agora há esse desligamento que eu acho certo, necessário, porque são coisas um pouco diferentes. Então, futebol feminino, futsal, escolinha, o Eduardo Arruda já era ele que tinha feito o trabalho, o crescimento desses estágios que está o futebol feminino, o futsal e a escolinha tiveram já a passagem do Eduardo Arruda, que pegou o administrativo. O Eduardo é aquele cara correto, amigo, olho no olho o tempo todo, mas que te diz a verdade. Se precisar, ele vai te dizer a verdade. Então, quando precisou do administrativo, infelizmente um final de ano onde o Ceará não estava mais na Série A do Brasileiro e teria que fazer algumas demissões e muitas mudanças, coisas realocadas, dinheiro realocado, dinheiro que era utilizado em outras áreas para o futebol, e realmente alguns funcionários tiveram que sair, foi o Eduardo que teve essa tarefa, porque ele é esse cara em quem você acaba confiando pela forma dele ser, de tratar as pessoas. Então ele foi cumprir o papel dele ali no administrativo e agora está no que ele sabe fazer também muito bem. O Eduardo é empresário, ele sabe do administrativo, mas ele gosta muito de trabalhar com essa parte do futebol feminino, futsal, escolinha. Acho, não foi dada a ele a oportunidade. Ele foi diretor de futebol ano passado, mas não fazia às vezes de diretor de futebol. Ele era o diretor de futebol que trabalhava com essa parte aqui, né? Futebol feminino, futsal e escolinha. Entendo que ele agregaria no futebol. Não hoje. Hoje o ABC está lá fazendo um excelente trabalho, mas acho que ele também poderia ter agregado se fosse lhe dada a condição de realmente liderar. Mas está muito bem entregue, futsal, futebol feminino e escolinha. Tomara que tenha verba para que esses esportes voltem a ser fortes no Ceará, futsal e futebol feminino, e a escolinha acredito que está muito bem realmente. Em relação ao consulado, era o Tasso Holanda, continua o Tasso Holanda, e na torcida feminina, a Inês Cabral é um expoente de torcedores femininos. A confiança das torcedoras que cooperam, que fazem uma parte social aí do clube nela, e ela segue nesse cargo de torcida feminina. Depois, o João Paulo concedeu uma entrevista coletiva e a minha pergunta foi a primeira. Eu perguntei para ele sobre a questão de financeiramente ficar difícil profissionais que ele escolheu, que na maioria são profissionais técnicos, ou seja, profissionais na área, para os departamentos jurídico, projeto, marketing, comercial. São pessoas que são da área, mas que não poderão ser remuneradas, porque o Estatuto do Clube proíbe. O João Paulo falou sobre esse assunto. Todos sabem, né? O modelo associativo do Ceará não permite remuneração para quem é estatutário, né? Todo mundo sabe, as pessoas que eu convidei, eles são cientes disso, tá? E assim, dentro de cada área tem os seus executivos que vão também, esses sim são remunerados, eles que vão estar no dia a dia também. Mas aí eu acho que o seguinte, 90% aqui das pessoas que eu convidei são pessoas bem resolvidas, né? Eu não vejo aqui nenhum é empregado, digamos assim, que aí você tem a sua limitação de horário, né? Acho que a maioria são empresários, são pessoas que têm os seus negócios. E aí aquela coisa, Danilo, assim, cada um vai ajudar. Eu quero também que todos sejam bem participativos. Estou convidando pessoas também para fazer parte de coordenações, tá? Para dar esse auxílio para o diretor também, para ser mais braço para vir ajudar. Então, eu acho que isso tem tudo para... Eu acredito que vai ser feito um bom trabalho, que as pessoas vão ter melhores participações no dia a dia do clube. E, para completar, eu perguntei para o João Paulo se ele seria favorável a uma mudança estatutária que desse condição de que esses diretores, mesmo diretores, e até ele, presidente, os presidentes da executiva, quer dizer, os vice-presidentes da executiva, que os dirigentes fossem remunerados.
Vejam só, ouçam só o que ele respondeu. Olha, Danilo, assim, eu até tenho falado isso em algumas podcasts que eu participei, entrevista. Eu não gostaria que isso fosse discutido agora, tá? Mas eu acredito que isso vai ser um dos pontos, principalmente agora, porque o clube está no momento, está numa Série B, o orçamento é diferente, sabe? Então, eu não queria que isso fosse discutido agora. Mas é óbvio que, num planejamento futuro, você criando um modelo de remunerar ou fazer um novo modelo de distribuição de diretorias, eu acho que isso é importante, até porque o clube está crescendo, o clube se profissionalizou e, naturalmente, as pessoas elas vão cobrar, né? Elas vão te cobrar e aí, às vezes, aquela pessoa, eu não sou remunerado, eu também não vou, você não pode me cobrar, né? Mas, assim, eu acho que dentro das pessoas, desde a gestão anterior e essa aqui que eu estou formando, eu acho que as pessoas estão muito cientes de como é que vai ser o trabalho e são pessoas que são comprometidas, já são pessoas bem resolvidas na vida e que vêm realmente ajudar o clube nesse momento. Deu para perceber que o João Paulo agiu com extrema inteligência, né? Nessas respostas, demonstrando que ele não quer trazer problemas nesse momento para a sua gestão. E problemas realmente seriam desnecessários para uma gestão que quer levar o time de volta à Série A do Brasileiro, que pretende uma Copa do Nordeste que será começa a definir essa semana. Então, acho que ele foi inteligente em não puxar isso para ele, embora desse a impressão que ele gostaria, pelo menos que seus diretores fossem remunerados para facilitar o trabalho desse pessoal. É claro que, como ele disse, esses caras têm empresas, eles são pessoas resolvidas, vamos dizer assim. Mas se você tem empresa e lá está o seu dinheiro, e na hora do seu tempo de escolher, qual das duas você vai escolher? Embora o Ceará seja uma paixão para você. Bem, fica essa pergunta, fica esse questionamento. Entendo que deveriam ser remunerados, sim, os diretores, e que essa remuneração, ela não é gasto, ela é investimento no tempo e no trabalho dessas pessoas. E também fica aquela questão, né? Estou te pagando, não deu certo, troca e coloca alguém que faça o trabalho. Ou, se você sabe fazer o trabalho e está sendo remunerado, obviamente você vai dar tudo para fazer esse trabalho dentro do clube. Esse é o meu pensamento. E eis aí a nova diretoria do João Paulo Silva, o novo presidente do Ceará Sporting Clube.